No vídeo de hoje você vai entender por que seu salário PJ não é o que parece. Você recebe uma proposta de trabalho. O recrutador fala um número que parece, à primeira vista, muito maior do que você ganha hoje de carteira assinada. Você vai faturar R$ 8.000 por mês como PJ, em vez dos 5.000 que ganha hoje de CLT. Parece óbvio, parece uma vitória instantânea, mas será que é mesmo? Milhões de brasileiros estão tomando essa decisão agora, em 2026, sem entender completamente o que estão ganhando e o que estão perdendo. E o problema não é apenas financeiro, é jurídico, é previdenciário e está no centro de uma das maiores discussões trabalhistas da história recente do país. Comparar o salário bruto de um contrato CLT com o faturamento bruto de um trabalho PJ pode ser um grande equívoco, porque o profissional PJ precisa reservar, em média, cerca de 30% do faturamento apenas para cobrir o que a CLT já entrega automaticamente: férias, 13º, FGTS e benefícios. E tem mais. Enquanto isso, tramita no Supremo Tribunal Federal o tema 1389, que pode redefinir completamente as regras desse jogo para todo mundo que trabalha ou pretende trabalhar como PJ no Brasil. Hoje vamos desmontar essa ilusão peça por peça, com números reais, e te dar uma fórmula clara para saber, no seu caso específico, se vale realmente a pena. Antes de comparar CLT com PJ, você precisa entender exatamente o que a CLT te entrega, porque grande parte desse valor está escondido, fora do salário líquido que cai na sua conta todo mês. O primeiro benefício é o 13º salário, equivalente a um salário inteiro, dividido em 2 parcelas, pago ao longo do ano. Em termos mensais, isso representa aproximadamente 8,33% do seu salário, todo mês, mesmo que você não veja esse valor chegando mensalmente. O segundo é o adicional de férias, que garante 30 dias de descanso remunerado por ano, mais 1/3 a mais do salário nesse período. Isso representa aproximadamente 11,8% do salário mensalizado. O terceiro, e um dos mais importantes a longo prazo, é o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O empregador deposita 8% do seu salário todo mês numa conta vinculada em seu nome. Esse dinheiro vai se acumulando ao longo dos anos e pode ser sacado em situações específicas, como demissão sem justa causa, compra de imóvel próprio ou aposentadoria. Como PJ, você não tem FGTS. Esse dinheiro simplesmente não existe, a menos que você mesmo o construa. O quarto benefício, frequentemente esquecido até pelos próprios profissionais CLT, é o seguro-desemprego. Se você for demitido sem justa causa, tem direito a receber entre 3 e 5 parcelas, dependendo do tempo trabalhado, com valor que varia conforme sua média salarial, podendo chegar a R$ 2.518,65 por mês em 2026. Como PJ, esse direito simplesmente não existe. Existe também a multa rescisória de 40% sobre o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa, o aviso prévio proporcional, as horas extras com adicional mínimo de 50% e a cobertura previdenciária automática via INSS, descontada diretamente da folha. Quando você soma tudo isso, especialistas em planejamento financeiro calculam que esses benefícios representam, em média, entre 35% e 40% do valor do salário CLT. Isso significa que um salário de R$ 5.000 de carteira assinada tem um valor total real próximo de R$ 7.000 quando você inclui tudo que está embutido, mas invisível, no contrato. Presta atenção nesse próximo ponto, porque é exatamente onde a maioria das pessoas erra ao avaliar uma proposta PJ. Elas comparam o número bruto, sem ajustar para o que cada modelo realmente entrega. Vamos usar um exemplo real e documentado por especialistas em planejamento financeiro. Um profissional CLT com salário de R$ 5.000 por mês. Para que esse profissional não perca nada ao migrar para PJ, ele precisaria somar ao salário o 13º, as férias com o adicional de 1/3 e o FGTS. Essa soma chega a um valor mensal equivalente de aproximadamente R$ 7.700. Mas isso ainda não é o suficiente, porque, como PJ, você vai pagar impostos pelo Simples Nacional, possivelmente vai precisar de um contador e vai precisar construir sua própria reserva para cobrir os períodos sem contrato e a ausência de seguro-desemprego.
Por isso, na prática, especialistas indicam que o valor justo de equivalência para um salário de R$ 5.000 CLT fica entre R$ 8.500 e R$ 9.000 como PJ. Só a partir desse patamar o modelo PJ realmente começa a valer mais. Guarda esse número na cabeça porque ele vai aparecer de novo mais para a frente. A regra prática mais usada por especialistas é que a proposta PJ só compensa quando o valor bruto oferecido é pelo menos 30 a 40% maior que o salário CLT equivalente. Vamos ver outro exemplo, agora com valores maiores. Um profissional CLT de R$ 8.000, considerando o salário mais benefícios completos como plano de saúde, vale-refeição e vale-transporte, tem um valor total real de aproximadamente R$ 11.895 mensalizados. Para que o PJ compense nesse caso, considerando tributação pelo Simples Nacional, o faturamento bruto precisaria ser de aproximadamente R$ 13.000 por mês. Ou seja, uma diferença de praticamente 65% acima do salário CLT nominal, não os 20% ou 30% que normalmente as empresas oferecem quando propõem a migração. Isso significa que, na prática, a maioria das propostas de migração de CLT para PJ que circulam no mercado brasileiro hoje está oferecendo um valor que parece vantajoso no papel, mas que, quando você inclui todos os custos e benefícios perdidos, mal empata, ou até fica pior do que permanecer de carteira assinada. Além dos benefícios trabalhistas perdidos, existe uma série de custos operacionais que o profissional PJ assume e que raramente são considerados na hora de aceitar uma proposta. O primeiro é a contabilidade. Manter um CNPJ ativo exige pagamento mensal de honorários contábeis, independentemente de você estar faturando ou não naquele mês. Esse custo varia, mas costuma ficar entre R$ 150 e R$ 400 mensais, dependendo da complexidade. O segundo é a tributação pelo Simples Nacional. Para serviços, a alíquota inicial costuma começar em torno de 6% quando aplicado o chamado Fator R, mecanismo que permite enquadramento em faixas mais baixas, quando a folha de pagamento da empresa representa uma proporção mínima do faturamento. Mas conforme o faturamento cresce, essa alíquota sobe progressivamente, podendo chegar a 15,5% ou mais para atividades de serviços intelectuais sem o Fator R. O terceiro custo é o INSS sobre o PRO, Labore. Como PJ, você precisa contribuir para o INSS para manter direito a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria. A alíquota é de 11% sobre o valor do PRO, Labore que você define para si mesmo. E aqui está um detalhe importante. Muitos profissionais PJ definem um PRO, Labore muito baixo para reduzir a contribuição, o que parece vantajoso no curto prazo, mas reduz drasticamente o valor da aposentadoria futura. O quarto, e talvez o mais subestimado de todos, é a ausência de qualquer rede de proteção em caso de imprevisto. Se você fica doente e não pode trabalhar, não existe auxílio-doença automático como na CLT, a menos que você tenha contribuído de forma consistente e correta para o INSS. Se o contrato é encerrado, não existe seguro-desemprego. Se você perde o principal cliente, não existe aviso prévio nem multa rescisória. Por isso, especialistas em planejamento financeiro recomendam que profissionais PJ mantenham uma reserva de emergência maior que a de um CLT, idealmente entre 6 e 12 meses de despesas, porque a instabilidade de renda é uma realidade muito mais presente nesse modelo. Esse detalhe que vem agora muda completamente como você vai enxergar uma proposta PJ. Existe uma diferença jurídica enorme entre ser um prestador de serviços autônomo de verdade e ser vítima do que se chama pejotização fraudulenta. A pejotização fraudulenta acontece quando uma empresa contrata um trabalhador como pessoa jurídica, mas na prática mantém todos os elementos de uma relação de emprego. Subordinação, ou seja, você recebe ordens diretas e precisa segui-las. Pessoalidade, ou seja, é especificamente você quem precisa prestar o serviço, não pode mandar outra pessoa no seu lugar. Habitualidade, ou seja, você trabalha de forma contínua e repetida para a mesma empresa. E onerosidade, ou seja, você recebe pagamento regular pelo trabalho prestado. Quando esses 4 elementos estão presentes, mesmo que exista um contrato PJ assinado, a Justiça do Trabalho, historicamente, reconhece o vínculo empregatício
e pode determinar o pagamento retroativo de todos os direitos trabalhistas que deveriam ter sido pagos, acrescidos de multas e correção monetária. Mas isso está mudando, e é por isso que esse tema é tão urgente agora. O Supremo Tribunal Federal está julgando o tema 1389, que discute justamente a licitude dessas contratações PJ e quem tem o ônus de provar a fraude, o trabalhador ou a empresa contratante. A decisão suspendeu nacionalmente quase 50 mil processos trabalhistas em todo o país que discutiam exatamente esse tipo de situação. E o que está em jogo não é pequeno. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, analisando o período entre janeiro de 2022 e julho de 2025, identificou um déficit superior a 100 bilhões de reais na economia brasileira, causado pela migração de trabalhadores do regime seletista para a contratação pejotizada. Desse total, 70 bilhões de reais representam perdas para a Previdência Social, 26 bilhões para o FGTS e 8 bilhões para o Sistema S. Se o STF decidir favoravelmente a ampla legalização da pejotização, mesmo em situações onde a subordinação está presente, isso pode redefinir completamente as regras do jogo. O contrato assinado como PJ passaria a valer mais do que a realidade da relação de trabalho no dia a dia, dificultando enormemente que trabalhadores prejudicados consigam reverter judicialmente uma situação de pejotização fraudulenta. Isso significa que, se você está considerando uma proposta PJ ou já está nessa situação, entender se a sua relação de trabalho tem características de subordinação real é fundamental, porque o cenário jurídico em torno dessa proteção está em transformação agora, em tempo real. Depois de tudo isso, é importante ser justo. Existem situações reais em que o modelo PJ compensa de verdade e não é pejotização fraudulenta. É uma escolha estratégica legítima. O primeiro cenário é quando você tem autonomia genuína. Define seus próprios horários, métodos de trabalho, pode recusar projetos e atende mais de um cliente simultaneamente. Isso caracteriza uma relação comercial real, protegida pelo Código Civil, e não uma relação de emprego disfarçada. O segundo cenário é quando a proposta financeira realmente reflete a diferença correta. Lembra do número que pedi para guardar? 30 a 40% acima do equivalente CLT completo. Quando a proposta atinge ou supera esse patamar e você tem disciplina financeira para provisionar os próprios benefícios, o PJ pode gerar um ganho líquido real e significativo. O terceiro cenário é para profissionais de renda mais alta. Quando o salário CLT ultrapassa a faixa mais alta de tributação do imposto de renda, atualmente aplicada sobre rendimentos a partir de R$ 4.660 e R$ 4,68, a carga tributária da CLT começa a pesar muito mais do que a tributação otimizada do Simples Nacional com o fator R. Para esses profissionais, a diferença líquida pode ser substancial, mesmo descontando todos os custos do modelo PJ. O quarto cenário, e talvez o mais subestimado, é quando você consegue ter múltiplos clientes em vez de depender de um único contratante. Isso reduz drasticamente o risco de instabilidade de renda e também reforça a caracterização de autonomia real perante a legislação, já que dependência exclusiva de um único contratante é um dos principais sinais de pejotização fraudulenta. Para quem decide migrar, especialistas recomendam construir substitutos conscientes para os benefícios perdidos, separar entre 8% e 10% do faturamento mensal numa reserva equivalente ao FGTS, guardar mensalmente o equivalente ao 13º e as férias, manter o PRO, labore em valor adequado para garantir contribuição previdenciária consistente e contratar plano de saúde próprio, caso a empresa não ofereça. Se você já é PJ ou está avaliando uma proposta, existem sinais claros que indicam quando a relação de trabalho pode estar caracterizando pejotização fraudulenta, independentemente do que está escrito no contrato. Primeiro sinal: você cumpre horário fixo definido pela empresa, com controle de ponto ou cobrança de pontualidade, como se fosse um empregado comum. Segundo sinal: você trabalha exclusivamente para uma única empresa, sem qualquer possibilidade real de atender outros clientes, seja por cláusula contratual ou pela própria carga de trabalho exigida. Terceiro sinal: você recebe ordens diretas sobre como executar o trabalho, não apenas sobre o resultado esperado, mas sobre o método específico de execução. Quarto sinal: você usa crachá, e-mail corporativo,
equipamentos e ferramentas fornecidos pela empresa e é tratado nas comunicações internas como parte do quadro de funcionários. Quinto sinal: você não pode se fazer substituir por outra pessoa para realizar o trabalho, ou seja, existe pessoalidade na prestação do serviço. Se vários desses sinais estão presentes na sua situação, você pode estar numa relação de pejotização fraudulenta, mesmo que o contrato diga formalmente o contrário. Nesse caso, a recomendação de especialistas é buscar orientação jurídica especializada antes de tomar qualquer decisão, porque o cenário em torno do tema 1389 ainda está sendo definido e agir com informação correta agora pode fazer toda a diferença para a proteção dos seus direitos no futuro. É importante destacar que buscar esclarecimento sobre sua situação não significa necessariamente entrar em conflito com o empregador. Muitas vezes, entender seus direitos é o primeiro passo para negociar condições mais justas, seja permanecendo como PJ com ajustes adequados, seja avaliando a migração de volta para o regime CLT. Aqui está o passo a passo prático para avaliar qualquer proposta PJ que você receber ou para decidir se vale a pena continuar nesse modelo, caso já esteja nele. Primeiro passo: calcule o valor real do seu salário CLT atual ou de referência. Some o salário bruto, mais o 13º mensalizado, mais as férias com o adicional de 1/3 mensalizado, mais o FGTS, mais quaisquer benefícios como plano de saúde, vale-refeição e vale-transporte. Esse é o número real com o qual você precisa comparar, não o salário líquido que cai na conta. Segundo passo: exija que a proposta PJ seja, no mínimo, 30 a 40% maior que esse valor real calculado. Se a proposta está abaixo disso, você está, na prática, aceitando uma redução de remuneração disfarçada de aumento. Terceiro passo: avalie honestamente o nível de autonomia real que você terá. Você vai poder atender outros clientes, vai definir seus próprios horários e métodos. Se a resposta for não para a maioria dessas perguntas, você está mais próximo de uma relação de emprego disfarçada do que de uma prestação de serviços autônoma de verdade. Quarto passo: construa, desde o primeiro mês como PJ, os substitutos dos benefícios perdidos. Separe entre 8% e 10% do faturamento para uma reserva equivalente ao FGTS. Garanta um PRO, labore adequado para manter sua contribuição previdenciária consistente. Contrate plano de saúde próprio se necessário. Quinto passo: mantenha uma reserva de emergência maior do que manteria como CLT, idealmente entre 6 e 12 meses de despesas, justamente pela maior instabilidade de renda inerente ao modelo. Sexto passo: se identificar sinais de pejotização fraudulenta na sua situação, busque orientação jurídica especializada antes de aceitar ou permanecer numa proposta que pode estar te custando direitos garantidos por lei. A decisão entre CLT e PJ não tem resposta universal, mas ela nunca deveria ser tomada com base apenas no número bruto anunciado pelo recrutador. Ela deveria ser tomada com a calculadora na mão e com os olhos abertos para o que você está realmente ganhando e perdendo. O salário PJ não é necessariamente uma armadilha e não é necessariamente uma vantagem. Ele é um número que só faz sentido quando colocado lado a lado com tudo aquilo que você está abrindo mão e tudo aquilo que está realmente recebendo em troca. A diferença entre quem sai ganhando e quem sai perdendo nessa decisão não está no destino. Está em quem fez a conta certa antes de assinar. E aqui vai uma pergunta para os comentários. Você já recebeu uma proposta para migrar de CLT para PJ? Fez essa conta antes de decidir ou descobriu depois que a diferença não era o que parecia? Conta sua experiência aqui embaixo. Esse tipo de relato real ajuda muita gente que está exatamente nessa encruzilhada agora. Se inscreve no canal. Toda semana a gente desmonta um mecanismo financeiro que parece simples no papel, mas que, explicado direito, muda completamente a forma como você toma decisões com a sua carreira e com o seu dinheiro.